Já estamos ao vivo. Boa noite, família Amor Exigente. Que prazer estar aqui com vocês mais essa noite. Eu e as minhas parceiras hoje recebendo uma convidada muito especial que carinhosamente está doando o seu tempo para esclarecer mais das nossas dúvidas e da nossa vontade de saber. Eu me chamo Yaren, sou coordenadora de grupo aqui em Campo Grande. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre as nossas mídias sociais. O Amor Exigente Cedro MS, vocês encontram no Facebook e no Instagram, onde vocês vão estar recebendo informações diariamente de reuniões, de lives do Amor Exigente do mundo todo. Então, todo o conteúdo está lá para vocês não perderem nada de informação. E as nossas lives, chegamos já a 1 ano de live aí, né? Toda semana aqui com vocês, com muito carinho e sempre aprendendo cada dia mais. No YouTube elas ficam salvas, então se você perdeu algum conteúdo nosso, algum convidado em especial, algum tema em especial, tá tudo salvo no YouTube. Amor Exigente, Cedro MS, vocês encontram lá na nossa página. E nós temos um grupo de informações também pelo WhatsApp, onde a gente informa as reuniões diárias que estão acontecendo pelo Brasil, que tem reuniões todos os dias online, né? E alguns horários diferenciados. Todos os dias você consegue entrar numa reunião de Amor Exigente. Não é isso, Su? Boa noite, família Amor Exigente. Prazer estar aqui novamente com vocês. Hoje, com muita alegria, estamos recebendo a doutora Maria Fátima Rato Padim, que vai nos falar sobre a dependência química feminina. É um tema, assim, né, que tem um estilo de vida estressante, o excesso de cobranças, quanto ao trabalho e estudos, problemas com autoestima, vem levando ao adoecimento de mulheres que passam a buscar álcool e drogas, lícitas ou ilícitas, como uma válvula de escape para sair desta realidade. Vamos saber mais sobre a dependência química feminina e suas consequências hoje? Né, Tânia? Isso aí, uma noite hoje maravilhosa, com essa simpatia. A gente já estava rindo muito aqui antes da live, trocando ideias. É um prazer muito grande recebê-la, uma pessoa que tem um gabarito, né? Todos a conhecem, todo mundo comentou. Nossa, você vai fazer uma live com a doutora Fátima? Eu me senti assim, muito honrada, muito lisonjeada por tê-la aqui conosco. Ela é psicóloga, doutora em ciências pelo Departamento de Psiquiatria da Unifesp desde 2014, especialista em dependência química pela Unifesp, diretora clínica da Clínica de Reabilitação e Tratamento da Dependência Química, Gressos, diretora na empresa Clínica Gressos e pesquisadora na área de álcool e drogas na Uniad, a Unifesp. Isso foi um pequeno resumo que ela nos passou, porque, gente, eu fui pesquisar aqui o currículo da doutora Maria de Fátima, é assim, eu falei, aonde que eu começo, né? Então, e ela gentilmente nos resumiu em pequenas palavras aí. Mas eu queria que a doutora Fátima se apresentasse, para o pessoal saber mais um pouquinho dessa paixão dela, que é falar sobre a dependência química. Boa noite, Fátima. Boa noite, é um enorme privilégio estar novamente com a minha família Amor Exigente, né? Eu sou fã, eu sempre digo para o Ronaldo Laranjeira que eu sou a fã número 1 de vocês, por N motivos, né? Mas principalmente por vocês não esmorecerem nunca, né? E isso é muito motivador para mim, né? Na verdade, vocês acabam motivando a gente do lado de cá. Eu tive o privilégio, mas foi assim, uma honra que vocês puderam ceder o espaço para a gente constituir, graças ao Amor Exigente, o Alanon, o Pastoral da Sobriedade, mas principalmente o Amor Exigente, nós
realizamos, eu tive o privilégio de coordenar a maior pesquisa já realizada no mundo na área de dependência química das famílias. Então, o Amor Exigente abriu as portas e foi através disso que hoje nós temos uma representatividade mundial em relação ao impacto da dependência química nas famílias, né? Então, vocês são parceiros, para mim, assim, um enorme privilégio estar aqui, e, novamente, vocês inovando, né? Porque pouco se fala da mulher na área de álcool e drogas, né? Por que pouco se fala? A gente tem alguns motivos, né? Eu acho que tem, primeiro, porque a taxa, de fato, de usuários é maior nos homens. Por quê? Né? Porque homem tem testosterona, né? Tem o hormônio de arriscar, eles arriscam mais. Nós temos o hormônio da proteção, né? O estrógeno, de segurar, da família, né? E, então, eu sempre dou exemplo em aula, quantos pilotos de Fórmula 1 a gente vê, né? A gente não tem, né? Esse comportamento de risco, ele é muito masculino. O que está acontecendo ultimamente, e uma pressão da mídia, que eu acho que a gente eu gostaria muito de frisar isso, é que essa questão tratada da mulher igual, teve um viés, né? Porque nós somos diferentes, tá bom? Nem menos, nem mais, mas nós somos diferentes, né? Nós somos diferentes. E o que aconteceu foi que a mídia, e a gente passa uma informação de igualdade que ela transformou, por exemplo, as meninas em relação ao uso de álcool, que era uma taxa baixíssima. Ela fez o que? A indústria do álcool viu que tinha um mercado. Opa, espera um pouquinho, mulher igual ao homem, vamos investir nisso, vamos lá. E o que acabou criando? As bebidas adocicadas para as meninas, né? Os ice pops, menos malte na cerveja. Vamos investir no público feminino para elas se sentirem igual aos meninos. Só que a gente teve um impacto horroroso em relação a isso, porque hoje, segundo o Lenad, as meninas bebem com uma maior frequência do que bebiam antigamente e muito próximo aos meninos. Só que aí nós temos um grande problema, porque quimicamente nós somos mais vulneráveis à bebida. O que eu quero dizer? Quando a gente pega o homem tem aí 65%, 55% a 65% de líquido. Nós, mulheres, isso tem 45%. Nós temos mais, infelizmente, né, um tecido adiposo, gordura. Tá? E o que acontece? A degradação do álcool do menino, da mulher e do homem é completamente diferente. Nós demoramos muito mais para eliminar o álcool. Então, as meninas, as mulheres ficam embriagadas muito mais fácil e com menos dosagem, né? Elas ficam mais intoxicadas. E isto não é falado, né? Isso é, na verdade, estimulado. Então, nós temos um problema hoje em relação à questão da mulher, primeiro que não se fala, né? Então, a gente não pouco se fala, né? Também, então, tem este lado, né, que a mídia e que essa coisa igualitária desconsidera as diferenças, que nós somos diferentes dos homens. E não é ruim ser diferente, é só diferente, né? Então, esse é o primeiro ponto. E nós temos uma outra coisa, que é não falar sobre dependência química na mulher, né? Um preconceito, né? Um preconceito enorme das famílias, né? Como que eu vou falar que minha filha, puxa vida, ela aí, namorando, mas ela também usa, ou ela é mãe, né? Como que eu vou, mãe, e a própria mulher acaba escondendo e demorando para procurar ajuda. Isso que eu ia te perguntar agora, é por esse motivo que as mulheres demoram mais para pedir ajuda do que os homens? Para aceitar também ajuda? Então, é multifatorial. Tá? O que a gente sabe, por exemplo, é que a gente tem uma taxa grande de uso de álcool após a menopausa, né? Uhum. Então, o que acontece? As pessoas desconsideram que existe um desequilíbrio hormonal e uma depressão em relação
que se tem lá na adolescência a fase de transição hormonal, também acontece. E aí as mulheres começam a beber e beber em casa, as mulheres mais velhas, né? E aí elas vão fazendo de uma forma aonde elas dominam de alguma forma e não acham que é problema, mas muitas delas estão deprimidas. Então, a gente tem sempre que, na ciência, a gente estratifica a amostra, a gente tem que, né? As meninas, por exemplo, as famílias acabam achando que é uma coisa da idade. É da idade, todo mundo faz. Não tem problema, isso passa, né? E essa permissividade. E aí também aquela coisa de ela não contar. Ela não conta. Ela vai ficando mais velha e vem a vergonha. Né? E vem a vergonha. Então, é multifatorial esse demorar para pedir ajuda. Né? E a mulher tem essa coisa de dar conta de tanta coisa, né? Ela vai dando conta, ela vai dando conta. É autossuficiente para tudo, né? Uhum. Isso. Essa multitarefa, né? Ela vai achando que ela vai dando conta. Para vocês imaginarem, na pesquisa que a gente fez com as famílias, tinha uma pergunta dizendo assim, o que você achou, quando você descobriu, até você descobrir, quanto tempo você procurou ajuda? O que nós vimos na pesquisa? A pergunta demorou aí uma média de 3 anos e meio, quando a família descobre. Aí a pergunta por que você levou esse tempo? A família responde, porque eu achei que eu ia dar conta. Né? Então, hoje a gente tem isso, saiu um artigo sobre isso. Nós achamos que nós vamos dar conta. Né? A gente acaba ficando refém da doença. Não, olha, todo mundo usa um pouco, todo mundo bebe um pouco, você é muito exagerada, não é bem assim. Né? E aí isso nós vamos ficando refém desse ciclo de ideias distorcidas, né? E com a mulher isso tem um impacto maior. É mais fácil a mulher abandonar tudo e ir para a rua? Ou não? Assim, abandonar a família, abandonar a casa? Então, quando a questão do álcool, não. Né? Na questão do álcool, não. A droga que ela é um divisor de águas, de fato, e que fica todo mundo nessa maçaroca é o crack. Tá? O crack, ele devasta de uma forma aonde a mulher fica com essa permissividade, ela larga tudo e vai mesmo. Né? Já no álcool, a gente tem essa diferença. Tá? A gente tem uma diferença de que, mas ela não sai para ir para o bar beber, ela até sai para o bar beber, mas ela tem muitas vezes, apesar da negligência com os filhos que acontece, né? Que acontece a negligência, né? Ou das coisas básicas, mas ela ainda fica no reduto dela, tá? Ela ainda acaba bebendo mais em casa, né? Do que indo para o bar beber. Tá? Então, a gente ouve muitas histórias até de pessoas, né, de mais idade, onde naquela época o álcool era mais presente, era a droga mais importante, né, mais usada, em que as mães de família bebiam em casa, só ficavam em casa bebendo, né? Diferente dos homens que saíam para o barzinho, né? A gente tem um apelo da mídia, agora eu acabei de ver, né, essa semana eu fiquei impactada, a Monja falando, né? Eu fiquei tão impactada, né? Quer dizer, eu também. Quer dizer, a gente agora, a indústria e a mídia, ela é sorrateira, a gente tem que aprender com ela, né? A gente tem muito que aprender. Né? Nós ficamos no embate, muitas vezes, com filhos e tarará, a gente tem que entender qual é a linguagem da mídia, né? A gente lançou a cartilha aí, é importante vocês divulgarem essa cartilha. Eu não gosto do nome cartilha, acabou ficando cartilha aí, mas para o dependente químico eu faço questão de passar para vocês, e aí vocês passam no grupo de vocês, que é como tratar o dependente químico, e o capítulo que eu escrevi é da comunicação assertiva, né? Porque nós falamos, eu vou repetir uma coisa que eu falo sempre, nós falamos o que nós não queremos que aconteça. É assim, não vai chegar tarde, hein? Ao invés de falar, chegue cedo. Não vai usar droga, hein? Ao invés de falar, eu quero você abstinente. Quando nós pegamos a propaganda da bebida, o que eles falam? Beba com moderação. Eles estão mandando a gente fazer o quê? Beber.
Quando eles não dizem assim, não use mais tal produto, use outro. Troque, experimente. A propaganda fala o que ela quer que aconteça. E nós, familiares, não temos esse traquejo de linguagem e acaba nos pegando. Nós falamos o que nós não queremos que aconteça. Não vai usar, não chegue tarde, não saia. A gente usa o não, né? Que é o maior erro na comunicação, por exemplo. E quando a gente pega a mídia, né? A gente pega a mídia monja, mulher, né? Com toda zen, que é o momento que todo mundo quer, essa coisa mais de paz, trazendo... Toda natureba, né? Toda natureba, isso, né? Então, a gente tem aí... e nós, mulheres, ficamos à mercê, não só com os nossos filhos, mas conosco também, né? Conosco também. E aí você vai criando crenças distorcidas. Todo mundo bebe mesmo, não é bem assim, né? E a mulher, nessa multitarefa, acaba fazendo uma série de coisas inadequadas, autossabotagens, né? Então, é muito comum. Então, esse espaço de falar da mulher, ele é muito importante porque a gente precisa entender que somos diferentes, ponto. Homem não engravida. Se ele for pai e a mulher dele estiver grávida, ele beber uma caixa de cerveja, nada acontecerá com o bebê. Ela, grávida, ela não pode beber. Ela não pode beber. A grávida não pode beber. Por vários motivos. Mas o número 1 é porque ela bebeu, chegou no bebê. Ela bebeu, chegou no bebê. O bebê vai receber o álcool. Então, nós somos diferentes. Por que a gente tem essa apologia à igualdade, né? Para pessoas diferentes? Né? Nós somos diferentes. O que nós vamos fazer? Né? Estruturalmente. Essa dificuldade... Posso falar, Yara? Pode, eu ia falar assim, Fátima, a diferença fisiológica leva a mulher a uma vulnerabilidade maior para a das drogas? Então, no quesito, por exemplo, do álcool, muito maior. Tá? Então, se a gente pegar um homem bebendo uma lata de cerveja e a mulher bebendo a mesma lata de cerveja, ele vai degradar isso, né, através da transpiração, da urina, muito mais rápido do que a mulher. Então, a alcoolemia dela vai ser mais alta. Ela vai se embriagar com menos quantidade, mas ela vai beber mais, porque tem que ser igual, né? Então, ela bebe mais, mas ela tem maior vulnerabilidade, não tenha dúvida. Né? Então, nós temos um problema grave em relação a não entender que são coisas diferentes e que nós temos mais vulnerabilidade, sim. Nós temos mais tecido adiposo, temos mais quantidade de líquido, uma menor quantidade de líquido do que o homem, né? Ele vai degradar, né? Então por que tratar igual, se somos diferentes, né? A gente precisa olhar para isso diferente, nós temos que ter igualdade em algumas condições, mas somos diferentes, né? Somos diferentes, não tem como não olhar para isso, né? Bom, e a gente vê muito na mídia hoje, né, Instagram, essas coisas, as meninas postando taças de vinho, né, todas as noites, um vinho diferente, uma foto diferente, vamos beber para relaxar, já que a gente não pode sair, coisa e tal. E isso tem, então, agravado, né, durante a pandemia, tem agravado esse problema com o álcool, porque isso vai... aumentando, né, a vontade de beber mais, né? A pessoa vai se tornando uma alcoolista, não é, Fátima? A gente tem, assim, o que é importante? A gente tem os fatores de risco para ficar dependente, né? Então, essa pandemia, ninguém ficou feliz, né? A gente, com exceção de pessoas que né, que não tinham noção da realidade. Mas o que acontece é assim, você tem fatores agravantes, né? Então, você está deprimida, você ter uma comorbidade psiquiátrica, isso é favorável para você
ter um fator de risco para usar droga. Então, e para o bebê, por exemplo, o que aconteceu na pandemia? Houve um aumento gigante do consumo, né? Eu sou voluntária da Casa do Pequeno Cidadão, que é um SAICA de crianças de alta vulnerabilidade que foram retiradas da família, né? E o que a gente vê, né, quando acontecem as tragédias, que para mim é tragédia, eu não consigo ver diferente, o ano passado, no final do ano, a gente com uma criança que o pai atirou na parede, né? Estava com traumatismo, ele chegou completamente drogado em casa e atirou a criança na parede. A violência aumentou sensivelmente, até porque bebeu-se mais, usou-se mais para suportar, aspas, né, essa fase, e a gente teve um aumento de violência doméstica, né, e o pior, a criança não foi para a escola, então o meio de comunicação que ela tinha, ela perdeu, né? A mulher ficou mais confinada em casa, né? Então com o calar em relação a isso, e conivente, porque o marido acaba bebendo, bom, é melhor ele beber que me deixa em paz, ou vem beber comigo, começa a beber com ele para fazer companhia, né? Não, eu vou beber também, né? Ou ele traz isso muito forte, né? Então, a gente teve um aumento importante. A dependência química feminina, no caso, quando é mais difícil da família perceber, é mais difícil da família pedir ajuda? Então, depende da droga, né? Uhum. Depende da droga, depende da faixa etária, né? Isso vai depender. Então, quando você pega, por exemplo, a questão do alcoolismo, né? O que a gente percebe é que leva mais tempo, até porque a mãe que fica cuidadora, depende, ela que cuida da família, quem é que cuida dela, né? Então, demora-se mais nesse caso. Quando a gente tem o fato já de mais nova e que tem a família, se é uma substância mais impactante, aí a gente não tem muita diferença, tá? Quando é cocaína, quando é crack, né? Mas, de fato, tem toda uma permissividade que está acontecendo, né? A sociedade está mais permissiva para a menina, para a mulher beber, né? A gente tem aí a maconha medicinal, não existe maconha medicinal, gente, existe o canabidiol, mas todo um marketing, né? Quando você vê maconha medicinal, medicina, você está dando uma mensagem de medicinal, né? De coisa médica, né? E não é. Está dando um aval para aquilo, né? Está dando um aval. Porque nós temos o canabidiol, né, usado e ainda em grande larga de pesquisa, né? A gente está tendo aí agora o veneno da cobra que eles estão vendo para a Covid. Agora, você vai falar que veneno é medicinal? Você vai falar que um extrato do veneno da cobra, senão, não, então a cobra, ok, vamos criar cobra em casa agora, né? A gente extrai aí, fica tudo certo, não é verdade? A gaiolinha, cada um com uma cobrinha, né, na gaiolinha. Vai alimentar. É verdade. Planta maconha, deixa lá umas cobrinhas, a gente também... Então, existe uma questão do poder econômico. Eles não estão preocupados com a maconha que você vai plantar em casa. Não é esse. Eles querem a legalização para quê? Para os produtos derivados da maconha, o creme da maconha, o shampoo da maconha. É aí que eles vão ganhar dinheiro. Eles não vão ganhar dinheiro com o canteirinho em casa, né? Eles não vão ganhar dinheiro com isso. Então, o lobby da maconha, né? E que as mães precisam estar atentas, e as mulheres precisam estar muito atentas. Né? O que a gente vê com as mulheres usando maconha, bebendo muito? Uma alta taxa de sexo sem proteção, de gravidez. É o homem que fica grávido? Não. Na Cracolândia, infelizmente, quem é a população mais sofrida lá? São as mulheres e os transexuais. Elas são usadas direto para prostituição, para conseguir droga. Elas engravidam. Os próprios traficantes dão esse toteque para elas abortarem.
né? E muitas não abortam. A gente tem uma série de, assim, o volume de crianças que nasceram nesse período completamente lesadas, porque o que a mulher ingere, ela vai passar para o bebê. Quando a gente fala do álcool, a gente tem a síndrome fetal alcoólica, por exemplo, né? Se a mulher beber, o pai, durante os 9 meses, ele pode estar bebendo ali. O bebê não vai ter nada com isso. A mulher bebeu, o que vai acontecer? O bebê dela vai estar síndrome fetal alcoólica. O que é isso? Ele vai ter, certamente, baixo peso, muitas vezes as deformações de rosto, de pés, de mão, problemas comportamentais, problemas intelectuais, retardo mental, gente, leve a moderado, né? Então, o que acontece é que nós precisamos compreender essas peculiaridades e ter um avanço, como vocês estão fazendo isso, de abrir esse campo, de mostrar que somos diferentes. A gente tem que mostrar que mulher na gravidez não pode beber, que as meninas bebendo ou usando droga, maconha, nas baladas ou nas designers drugs, o que acontece? Elas ficam vulneráveis para estupro coletivo. A gente está vendo isso, né? Então, a mulher é diferente. No Amor Exigente, a gente, em algumas partilhas, a gente aprende a lidar com algumas consequências emocionais que a droga traz, principalmente na mulher, né? Com perda de filhos, abandono, essas coisas que você está comentando aí agora. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso na visão técnica, né? Na visão dos seus estudos, assim. Não entendi a pergunta, desculpa. No Amor Exigente, nas reuniões, a gente aprende a lidar com algumas dificuldades da família em relação à mulher dependente química, ela lidar com o abandono, lidar com a perda dos filhos, porque gestação a gente sabe que a maioria, quando chega no final, às vezes a criança nasce com, igual você está falando, com dificuldades, com deficiência, e acaba sobrando para a família lidar com aquilo, né? Isso, e aí, na parte técnica, como que a família pode lidar com essa situação? Você acha que é só assim, internação? Como que... Então, a internação, ela não é o tratamento, tá? Uhum. Ela faz parte de alguns tratamentos, mas ela não é o tratamento. Imagina um câncer, né? Você tem um câncer, você vai tirar o tumor, vai lá, fica internado, mas aquilo não é o tratamento. Depois você tem uma continuidade. Você, às vezes, vai fazer químio, às vezes, você vai fazer radioterapia, enfim. Então, a internação não é o tratamento, ela faz parte, muitas vezes, para desintoxicar, para equilibrar, né? Muitas vezes é isso, a gente precisa tomar cuidado, porque o que a gente vê? A gente vê uma taxa alta de internação, achando que a internação vai resolver o problema. E aí as famílias ficam desesperadas, saiu, recaiu. Nossa, ficou um tempão internado, saiu, recaiu. Por quê? Porque o tratamento ele tem que ser mais personalizado. Tá? Então, por exemplo, no caso de mães, a gente não pode deixar uma mãe num esquema de tratamento, a gente já viu isso, 3 anos internado, 1 ano e meio internado. A gente tem que trabalhar uma série de questões de maternagem, de treinamento de habilidades parentais. A gente tem que fazer esse novo engajamento para elas. Olha, no Amparo Maternal tinha um projeto maravilhoso com as mães usuárias de droga e que as pessoas achavam estranho, mas ninguém aprende, assim, a gente aprende mesmo, mas é tão bom quando você vai dar um banho no bebê e alguém te ensina a dar banho no bebê. Quando alguém diz, olha, ele está com cólica, vira assim, né? Então, existe aí uma ruptura nessas questões que a família precisa compreender. O tratamento é preciso com especialistas, né? E não demorar para procurar ajuda. Vai passar, não é porque está querendo se anestesiar, a gente não tem que ficar justificando, né? A gente não pode ficar refém da doença. E a mulher, quando tem filhos e família, ela tem implicações, ela vai perder guarda de filho, ela vai ter restrições
né? Então, a gente tem que batalhar com isso, né? E batalhar como? Vincular ao tratamento para ela ter novamente esses acessos, né? Então, e lutar por isso na justiça. A gente tem como provar, olha, eu estou fazendo o tratamento, eu tenho aqui laudos e para ter esses filhos, por exemplo, mas em tratamento, né? Ela precisa, não dá para essas crianças conviverem com uma mãe ou com o pai, mas vamos falando da mulher hoje. Existe uma coisa que é importante as mulheres saberem, que chama-se transgeracionalidade, tá? Nós aprendemos pelo exemplo, não pelo viés do exemplo, tá? Então, o que é comum a gente receber no consultório? Fátima, olha só, ele viu tudo que o pai fez e está repetindo o modelo. Está repetindo. Ele sofreu, ele mesmo sofreu. Nós não aprendemos pelo viés. Chama-se transgeracionalidade. Então, as mulheres têm que entender que isso se passa através dessas questões de exemplo, né? Não, e aí nós temos as questões genéticas, vulnerabilidades genéticas. Quando você pega a família, às vezes você pega o tio, ou era o pai, ou era a mãe, né? A gente tem que olhar para isso e essa informação tem que passar. Não é porque teve exemplo negativo que não vai repetir, não é verdade. Não é verdade isso, né? Então, as mães usuárias têm que saber que elas têm... estamos falando da mulher, o pai também, mas as mulheres têm que saber que elas estão deixando os filhos delas mais vulneráveis a ficar dependentes químicos. Ô, Fátima, aproveitando o gancho aí, a gente sabe da dificuldade, né, da mãe deixar os filhos para passar um período internada, né, para um tratamento. Por outro lado, a culpa em ter seus filhos assistindo ao uso, quer dizer, ela tem várias coisas como desafio na vida dela, né? Porque ela, vendo os filhos assistir, também pesa muito isso nela. Uhum. E a maternidade encoraja ou dificulta pedir ajuda? Olha, não tem uma resposta simples para o problema complexo, né? Vai depender do contexto desta pessoa. Se ela não tiver um ambiente que ela possa pedir recurso, né? Que ela possa pedir ajuda, isso pode dificultar. Ela ter filhos pode dificultar. O que a gente sabe da dependência química é que ela modela a personalidade. Tá? Então, o que é comum? Fátima, não é um marido que eu casei. Eu desconheço esse meu filho, esse não é meu filho. Então, a questão da maternidade, uma das coisas mais graves que acontece é, de fato, essa modelagem de personalidade, onde a mãe, essa maternagem, ela se afrouxa e perde-se essa maternagem, né? E tem a negligência, e tem uma série de coisas que vocês... violência. Então, a maternidade, ela não protege da dependência química. Isso precisa ficar claro, não protege. Tá? Pelo contrário, ela põe em risco os filhos, tanto na transgeracionalidade, como no risco de negligência, violência doméstica e outras questões. Eu queria que você falasse para a gente, Fátima, existem modelos de tratamentos em fazendas, né? Até a Fazenda Esperança, de casas que acolhem mães com as suas crianças para o tratamento. Queria que você nos desse a sua opinião sobre isso e também a respeito dos problemas gestacionais, né, com o uso de drogas. O que é pior, a quantidade de uso ou o tempo prolongado de uso? E se isso tem alguma relação? Então, assim, o que a gente tem, né, em termos de tratamento, a gente tem, assim, desde uns absurdos, né, até coisas muito ponderadas. Eu sempre cito aí a comunidade Salve a Si, em Brasília, né, do Henrique França, e ele tem um acolhimento das mulheres, ficar com essas crianças, mas dentro de uma estrutura organizada,
né? Porque a gente precisa ter a clareza de que a gente acha que o tempo todo... A gente não, né? A gente pegou o programa do governo passado, Tamo Junto, que qual que era o foco? Era gastar milhões e milhões, né, nesse projeto, um projeto que tinha, né, importado material maravilhoso, e esse projeto era para tardear o consumo de álcool pelos jovens. O que aconteceu? Os jovens que passaram por esse programa, eles beberam antes. Então, a gente precisa olhar, não tem uma resposta se não tiver uma estrutura adequada, se essas mães não foram tratadas com um tratamento dentro de princípios de ter um médico especialista em dependência química, se ela não tiver alguma coisa que fale sobre parentalidade, se ela não tiver algo em termos de reinserção familiar, reinserção social, não vai funcionar. Não vai funcionar. Nada funciona se a gente não tiver nenhuma clínica, nada vai funcionar se a gente não tiver uma equipe multidisciplinar e mais interdisciplinar, né? Não adianta ter um monte de profissional que não se conversa, que não se... né? Então, a gente tem que fazer, né? Não tem essa resposta tão simples assim. A outra pergunta que você fez foi em relação à gravidez, né? A quantidade... A quantidade ou o tempo, ou a droga também específica, né? Então, o que existe é o seguinte, a gente tem o potencial da droga e a gente tem uma coisa chamada padrão de consumo. O padrão de consumo é uma das coisas que define se a pessoa é abusadora, se ela é dependente e o grau de dependência. Então, por exemplo, uma mulher que começa ou qualquer pessoa que comece a beber ou a usar droga abaixo de 21 anos, o efeito é devastador, porque o cérebro não está formado e eu estou colocando uma substância ali, né? Vai depender do potencial da droga. Então, as drogas fumadas, como crack, nicotina, né? Tudo que chega rápido no cérebro, o efeito é curtinho e a dependência é grave. Então, eu não posso comparar, por exemplo, o crack, né? LSD, ela não é uma droga que ela vai usar diariamente. Eu tenho que avaliar o padrão de consumo em termos de tempo e do potencial da droga. Tá? Então, olha, não, ela pega uma pedra de crack uma vez por semana. A gente não vai ver isso, por exemplo, que o potencial do crack, né? Fuma um cigarro de nicotina por semana. A gente não vai ver isso, né? O padrão de consumo está correlacionado com o potencial da droga e correlacionado com o tempo de uso, né? Então, por isso que a gente diz que a dependência química é biopsicossocial, né? Ela tem os fatores biológicos, os psíquicos e os sociais. Então, é uma doença muito complexa, muito complexa. Falando um Então, pouquinho sobre esse psíquico, a gente sabe que os outros distúrbios também, como depressão, anorexia, aquela coisa de ter sempre a estética em perfeição, que a mulher traz isso já com ela, né? Isso assim, isso, como que eu posso te dizer? Isso entra num fator de risco, um fator de risco maior? Então, o que a gente está vendo hoje, né, essa apologia em relação à magreza, uma série de coisas, a gente tem um volume grande, sim, né, de relação de uso de anfetaminas, de cocaína para emagrecimento na mulher. Tá? E isso é uma coisa que está ficando cada vez mais evidenciado. O que acontece é que entra, por exemplo, uma moça bonita e que está na mídia e que tem uma série de atributos, né? E aí ela começa a usar e demora muitas vezes para poder detectar, porque ela tem muitos benefícios em relação a isso,
benefícios aparentes, né? Então, tem uma correlação. As comorbidades psiquiátricas, elas estão relacionadas com o uso de droga. Da mais leve, a depressão, a ansiedade, até as mais graves, esquizofrenia, etc. Então, quando você pega aí essa questão bulímica ou essa questão de outro fator que as pessoas esquecem muito, para aumentar a produtividade. Então, a gente vê alunos, né, meninas, alunos nas universidades tomando anfetamina ou outras, né, para render, para rodar à noite nos trabalhos. Quantos trabalhos exigem, né, aquele turno duplo, triplo? Na área médica, a gente vê médicos dependentes, né, e abusadores por conta de uma exigência em relação, e você começa a desenvolver padrões. Então, a gente tem hoje a droga ela entrando e com fatores predisponentes de várias áreas. Não está mais restrito, né? Não tem uma restrição. Você pega o médico, você pega o pessoal da parte de empresário, de banco, para aumentar rendimento, o outro para ficar acordado no plantão, a outra para não comer, né? Existe essas questões, elas são muito fortes. E aí o que acontece? Muitas vezes, como é que a gente demora para buscar o tratamento? Porque nem sempre você tem perdas em todas as áreas da sua vida. Então, de repente, o empresário lá da área sei lá, da Bolsa, estou inventando aqui, da Bolsa de Valores, ele está trabalhando muito, ele ganha bem, ele tem a família, ele vai ficar com uma perda, muitas vezes, atencional ou de irritabilidade, mas ele não está, todas as áreas da vida dele não estão comprometidas. Aí você pega, de repente, a menina, né, a moça lá que está na propaganda, está com as amigas, ela está lá ganhando uma graninha dela, ela está bonita, ela está feliz, ela está estudando, não são todas as áreas da vida dela que estão deflagradas. A gente precisa tomar cuidado com isso, né? Nós não precisamos esperar todas as áreas da vida da pessoa estarem no chão para a gente tomar providência, né? Mas sabe, não, porque muitas vezes você pega uma pessoa, alto executivo, super bom, né, e está com uma cirrose hepática. Ele não tem problema familiar, ele tem ok em relação à parte financeira, ok familiarmente, porque ele é de boa, mas ele teve um aspecto clínico. Aí você pega uma menina que está tudo bem, está tudo certo, ela pega o carro embriagada e fica tetraplégica. Aí são o efeito agudo da droga, né? Aí você pega a menina lá que engravida, né? Ela engravida, sabe? Ela nem sabe de quem ela engravidou muitas vezes. Então, o que a gente precisa ter um olhar é de que eu não preciso procurar ajuda quando tudo está no chão, né? Não. Normalmente, a família vai empurrando um pouco com a barriga, né? Isso. Porque, não na verdade... enxergar, né? Eu não sei, sabe o que acontece, Tânia? Tem efeitos, tem algumas causas confundidoras, né? Porque aí saiu com os amigos, ele é sociável, ou ela está indo bem, ela trabalha. Então, sabe, será que eu estou sendo muito dura também? É uma fase. A gente vai arranjando algumas justificativas, porque não é blum, que tudo cai, né? Não a gente precisa ter essa clareza, né? A gente precisa estar ligado nesses sinais. A menina começou a emagrecer demais, ela não está comendo, né? Ela está aí, eu tenho que monitorar isso, eu tenho que ir ao médico, vou no endócrino, vamos ver, né? Vou fazer um exame de urina, né? Mas está tudo bem, porque ela está na faculdade, ela tem uns amigos, ela está, mas ela está magra demais, por exemplo, né? Olha, ele chega, não dá problema nenhum, só bebe de sábado para domingo. Dia de semana trabalha, vai super bem, né? Mas esses binges que a gente diz, ele pode ter um impacto agudo, pegar o carro embriagado, por exemplo,
ou fazer sexo violento, né? Então, a gente tem que ter essa clareza de que, na mulher, principalmente, que é o tema de hoje, né, essa amplitude de... Os sinais são importantes. Eu não posso deixar de ver minha filha que está emagrecendo demais, ou a minha filha que está chegando embriagada, né, está bebendo demais, ou ela está ali com uns comportamentos. Eu não posso deixar, sob hipótese alguma, isso tomar um vulto para... então, quando eu tiver... Né? Por isso que depois fica mais difícil você tratar, porque a pessoa já está com um comprometimento social, já não tem mais amigo, ou então é aquele ciclo de amigos, ela está com alguma complicação clínica, já está com gastrite, já teve não sei quantos abortos, ou ela está com sífilis, ou está com HIV, ou ela já está com alguma coisa, um comprometimento psíquico, já teve surto, ou então está demenciada, né? Ou ela já está com um comprometimento ocupacional, já perdeu o trabalho, tá? Ou familiar, perdeu a guarda dos filhos, ou separou do marido. Então, todas as áreas, elas não desmoronam de uma vez, tá? A não ser com... né? Ô, Fátima, aproveitando que você está falando assim sobre esse tratamento, né, da dependência química, o tratamento da dependência química feminina é diferente do tratamento masculino? E as recaídas são mais frequentes ou não? Então, o tratamento, ele vai depender, não tem diferença em relação a... Tem que passar pelo psiquiatra para verificar se tem alguma comorbidade psiquiátrica, tá? Tem que passar no endocrinologista para ver se eu não tenho aí alguma disfunção, né? Que está aí... Eu tenho que ir ao ginecologista, né? A gente pegou uma moça aí que a gente estava achando estranho, uma dificuldade dela de entender, e com muitas recaídas, foi-se fazer o exame, ela estava com sífilis, né? E já num estágio avançado, né? Aonde o cérebro já estava comprometido, né? Então, a gente precisa, esse tratamento, essas diferençazinhas em relação a ir ao ginecologista. Mas, Fátima, o menino não tem que ir ao urologista? Também, ok. Mas a gente tem que acrescentar na mulher esses cuidados, porque nós somos diferentes. Nós somos diferentes em relação a uma série de coisas, né? Mas, em relação à dependência química, em termos de tratamento, né, o preconizado pelo NIDA, National Institute on Drug Abuse, os 13 princípios são para homens e mulheres, tá? Em relação às recaídas, vai depender do potencial da droga e do padrão de consumo, tá? Se eu pegar uma moça usuária de crack, um rapaz usuário de crack, zero de diferença. Eu dependo do potencial e de quanto tempo usa. Isso é muito importante a gente saber, tá? Então, o que a gente diz é que muitas vezes as mulheres são mais difíceis de ser tratadas em termos de comorbidades, porque demora para chegar no tratamento, porque principalmente na questão do alcoolismo, né? Demora mesmo para chegar. Né? Ela acaba... né? Nós, mulheres, temos essa questão aí de dar nó em pingo de éter na frente do ventilador, né? Então, de multitarefa. Como é que é? É nó em pingo de éter, não de água, na frente do ventilador. A gente faz isso. Né? Você sabe que eu digo, se as mulheres fossem unidas, se nós fôssemos unidas, nós dominávamos o mundo. O problema das mulheres é que elas são desunidas. Os homens são unidos. Um encobre o outro faz isso aqui. A mulher deda, a mulher compete, a mulher... Né? É um problema, né? É um problema. O nível de competitividade. Os meninos, nossa, os homens, você pode ver, um está traindo, eles dão um jeito, não sei de nada, não sabe de nada, nunca fala nada. A mulher tem essa competitividade que é muito destrutiva, E deve ser mais difícil, então, dentro de uma comunidade terapêutica feminina, é mais difícil administrar do que a dos meninos, pelo que você está falando. Eu já vai ouvi depender. falar...
Eu já ouvi falar que elas brigam muito mais, né? Puxão de cabelo, soco e tudo mais. Olha, vai depender da estrutura da comunidade, mas, de fato, a gente tem isso, a gente sabe que, né, as mulheres competem muito, né? Elas têm isso, né? Os homens são mais agressivos, uma série de coisas, né? São diferentes, né? São E eu acho que a gente diferentes, tem que respeitar essas diferenças, acho que a gente tem que respeitar. Falando em tratamento, eu estava olhando aqui as perguntas, os comentários, muitos elogios, e tem uma dúvida aqui da Marilza Martins sobre um espaço, onde teria um espaço para se colocar meninas e mulheres adultas que sejam amparadas pelos governantes e com agilidade de acolhimento. Será que existe isso? Acho que é muita coisa numa coisa só. Eu desconheço, eu desconheço. Tem muita coisa para ter muita vantagem, né? E assim, muitos comentários também sobre mães aqui, né, que estão cuidando dos filhos, de filhas que estão internadas em tratamento, ou também as mães que estão cuidando sozinha dos filhos com os esposos em tratamento, né? Então, como você falou, a mulher é uma multitarefa, né? Ela que acaba assumindo tudo. É muito importante as mulheres saberem que ter um dependente em casa, que pode ser ela, mãe, um filho ou marido, a criança e os outros têm mais vulnerabilidade para ser dependente também. É um fator de risco, a questão genética e a questão transgeracional. Se a gente conseguir deixar isso registrado, eu acho que vai ser assim, de suma importância. Fátima, você acha que é mais fácil a criança usar o espelho da mãe para o uso de drogas ou do pai? Assim, então, o que é mais fácil? Então, eu escrevi um livro junto com o pessoal do NTCC, depois eu quero o endereço de vocês e vou mandar para vocês, o Toninho e a falsa poção da felicidade, né? Lá era o pai enfim, que usava a falsa poção, né? E o quanto que isso tem uma implicação comportamental. A gente não tem uma distinção, tá? O que a gente sabe é que muitas vezes a mãe acaba, por vários motivos, ela justificando as atitudes do pai, protegendo o pai, né? E isso causa um impacto muito negativo nos filhos, tá? Então, não, deixa lá o seu pai assim mesmo, não vai passar, né? Às vezes tem casa a violência doméstica está colada com o uso de álcool e drogas, colada, não tira isso. Então, esse impacto é devastador. Aí nós somos iguais, tá? Aí nós somos iguais. Ter um dependente químico em casa, algum parente, vamos dizer, dessa questão parental é devastador para as crianças e adolescentes. Ô, Fátima, tem aqui uma pergunta do Osman, você consegue ver aí, Tânia? O Osman está perguntando se a mulher tem o mesmo acolhimento na família em relação ao homem, ou tem um preconceito maior quando é mulher na família? Olha, vai depender muito, né? A gente, nessa pesquisa da família, quando a gente fez uma parceria com a Universidade de Birmingham, o Jim Orford, que é a pessoa que mais desenvolveu projetos na área da família, ele achava estranho algumas coisas do Brasil. Eu fiz um artigo com ele, tive esse privilégio de fazer um artigo dessa pesquisa, né? E ele falava assim, que ele não entendia por que lá no Nordeste deu um resultado e no Sul deu um outro. Não estou entendendo. A gente não pode deixar as crenças culturais do lado de lá, né? E isso é forte. Então, muitas vezes, até a forma de falar ou de atuar, a gente tem que olhar para essas crenças
que o Brasil é rico em tradições diferentes, enfim, tem uma série de coisas aí que a gente não pode esquecer, né? Então, a gente não tem... eu gostaria muito de ter uma resposta única e direta, mas a gente não tem. A gente tem essa diversidade, que ela tem que ser respeitada, mas eu tenho que olhar para isso. Se eu não olhar essas crenças culturais, eu vou me perder. Eu vou me perder, né? Então, nós temos a gente tem modelos mais machistas, temos, né? Nós vivemos num país onde ainda se diz assim, mas também ela estava com aquela roupa, queria ser estuprada mesmo. A gente ouve isso, né? Quer dizer, nós devemos estar num lugar onde se a pessoa sai pelada, ela tem que ser respeitada, né? Mas a gente ainda ouve isso, né? Ah, tá bom, ela estava querendo, né? Então, a gente precisa... É horrível, né? É horrível, é horrível. A gente, e normalmente, nós temos uma crítica da mulher com a mulher. Uma crítica da mulher com a mulher, vocês podem perceber. O preconceito é bem maior. É bem maior, não tenha dúvida, né? Não tenha dúvida. Então, muitas vezes, a mãe, para levar a filha, ela vai ter que quebrar esses paradigmas, vai ter que quebrar esses paradigmas. Nós estamos chegando no final da nossa live, faltam uns 2 minutinhos. A Tânia tem mais uma pergunta para a gente poder encerrar, tá? Fátima, vou fazer mais uma também, que eu acho muito importante. Legal, então, legal. Um pouquinho. Fátima, eu queria saber, você falou muito aí sobre essa agora eu perdi aí. Transgeracionalidade. Isso, é bem difícil isso aí, mas a gente entende o conceito. Mas, enfim, eu queria saber de você, assim, se existe um tempo certo para você contar para as crianças, esclarecer para as crianças que o seu pai é dependente, sua mãe é dependente química, e que você tem essa probabilidade. Existe então, tem uma tempo coisa, certo assim, para se passar isso para a criança vê, ela já está vendo, ela só precisa saber que o pai que agride, aquele clima de casa, né, aquilo não é normal. E aquilo, ela já sabe que tem uma coisa errada. A gente pode, ela precisa, a gente tem um amor exigentinho aí, né, de vocês, que eu vejo com muitos bons olhos, e eu acho que a gente tem que acolher essa criança, porque ela, dependendo da faixa etária, por exemplo, a criança pequena, ela sempre acha, como ela tem o egocentrismo, ela acha que a culpa é dela. Nossa, eu fiz alguma coisa errada, meu pai está bravo. Aí eu fiz alguma coisa, a culpa é minha. Tá? Quando ela vai crescendo, ela vai se descolando da família e buscando a outra turma. Ela não quer ficar em casa, ela quer sair daquele inferno. Então, falar sobre os sentimentos, como é que você se sente, né? É fundamental, né? E falar para ela que aquilo não é normal, que aquilo é muito ruim. Tá? Não importa a faixa etária. Né? Não importa. A gente tem que dizer que aquilo não é bom, como ela está se sentindo. Ela tem que expressar os sentimentos dela, sempre. E ela Essa tem é que saber desse risco que ela corre? Então, isso um pouquinho mais velho. A gente não consegue falar para uma criança de 4 anos que, né? Mas a gente tem que tomar cuidado. Mas para um adolescente, por exemplo, que já começa a sair com os amigos e onde a cultura do álcool, né? Isso, temos que falar, sim. Eu preciso saber, por exemplo, as mulheres, quando a gente pega, se a mãe tem câncer de mama, a tia tem câncer de mama, eu tenho mais chance. Então, eu tenho um padrão, um protocolo para isso. A informação só não pode ser uma informação solta, né? Ou ameaçadora. Olha, agora, tá vendo? Você vai sair porque você não faça isso porque você tem chance disso. Não funciona, a ameaça não funciona. Tá? Fátima, assim, para a gente encerrar, é que eu vejo isso tão assim atual e a gente vê muito o que acontece, que a pressão social sobre a estética, ela leva muitas jovens a se aproximar das drogas, né? Porque ela tem medo, ela trabalha muito
o físico, sabe? O padrão de beleza que a mídia também, né, coloca. Sim, Né? sim. Então, tem esses distúrbios nutricionais, né? E é um fator importante na dicção feminina? Isso é um fator? Sim, sim, sempre é assim. O que a gente tem que olhar é que qualquer vulnerabilidade psiquiátrica ou uma desregulação emocional, eu estou mais vulnerável. Num país onde eu não tenho política de saúde pública em relação à proibição, por exemplo, de bebida, de cerveja, porque é um país que considera a cerveja um refrigerante de malte, né? Então, eu tenho todo esse assédio da mídia, mas eu também tenho um esquema onde esse assédio, né, é grande, não tenha dúvida, está vinculado. Essas vulnerabilidades, a obesidade, né, o oposto também, né? Hoje a gente sabe cirurgias bariátricas, que as pessoas deixam a compulsão do comer para a compulsão do beber. Existem milhares de estudos que mostram, por exemplo, a correlação de cirurgia bariátrica com o alcoolismo. Né? Uhum. Né? Então, nós precisamos ter a clareza de que vulnerabilidades, que são fatores, desregulação emocional, são fatores de risco, principalmente num país onde nós não temos política de saúde pública nesse sentido. Tá? Fátima, estão perguntando aqui também o que você acha sobre fumar cigarro na clínica e estão pedindo o nome do seu livro. E quem já leu está elogiando. Qual esse deles? Que você falou que você escreveu junto com do Toninho? Toninho. Toninho. O Toninho e a falsa poção da felicidade. Isso. Da sinopse. Ele tem assim, toda a parte de conta uma história primeiro, uma história terapêutica, e atrás atividade para a gente fazer com as crianças. Olha, ele foi reconhecido internacionalmente. O Toninho e a falsa poção da felicidade. O livro chama Toninho e a falsa poção da felicidade. Mas eu acho que é importante também vocês passarem a cartilha gratuita. Eu vou passar para vocês para o WhatsApp, para vocês passarem para a rede de vocês. Vamos colocar no grupo nessa live também. Tá, eu vou colocar para vocês. A respeito do cigarro na clínica, você tem algum comentário? Olha, hoje não dá para a gente excluir essa questão do tabaco, que é uma das coisas que causa mais morte no mundo, ainda é o tabaco. Tá? Então, eu acho que a clínica tem que ter uma política de tratar o tabaco. Proibir só, né? Vai proibir o crack, né? Se você não medicar, tem a síndrome de abstinência, tem uma série de coisas. O tabaco precisa ser olhado como uma droga importante a ser tratada. Tá? E uma política a ser tratada. Mas isso entra dentro da política de tratamento de cada clínica, né? Pois é. As políticas restritivas, por exemplo, da clínica, só pode fumar lá fora, mas tem que, hoje a gente inclui a questão do tabaco, né? É um problema de saúde pública, importante. As comunidades terapêuticas que, assim, da maioria que eu conheço, né, entra o tabaco sim, mas depois, conforme vai o andamento do tratamento, vai fazendo esse tratamento sobre o tabaco. Então, muita gente já começa a deixar de usar, né, o cigarro na própria clínica. Então, vamos encerrando. Foi muito bom, aí, foi muito bom, agradeço. Isso quer dizer que a Fátima fala demais, né? Não, isso quer dizer que o assunto não tem muito bom. Que ela tem muita informação para a gente. Olha, a gente fica triste. A gente fica triste de ter que encerrar uma live que a gente aprende muito, aprendeu muito, e ainda tem muita coisa para aprender, né? Muita coisa. Muita coisa. Mas acho que, assim, a sua forma de informação, Fátima, é muito, muito fácil, então você vai ter que voltar para falar com a gente mais outros assuntos. Vou querer. A gente quem sabe seja ao vivo, né? Quem sabe eu vá até aí, né? Quem sabe? Olha que maravilha, né? Hoje você nos deu um presente, Campo Grande está fazendo aniversário. Olha só. É aniversário da nossa cidade, Morena.
Um E isso foi abracinho. um grande presente para a gente, né? Além do presente para a cidade, né? Um presente particular para nós. Nós ficamos Não, muito vocês são gratas queridos. e honradas, né? Com a sua presença, assim, com tantos afazeres que você tem, tantas pessoas para acudir, e nós fomos privilegiadas, né? E o público que Mulheres assistiu agora unidas e jamais vai serão assistir. Serão vencidas. vencidas. Gratidão, Gratidão. Fátima. Obrigada, Muito gente. obrigada. Super obrigada, 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 obrigada. Um beijo grande para Obrigada. vocês. Não é para desligar, né, que você falou? Tem que desligar?